Sejam todos bem-vindos a mais um episódio no nosso canal Momento Católico. Hoje no Momento Católico vamos receber uma pessoa que já esteve aqui no Momento Católico e outras vezes. Hoje nós vamos receber o missionário Felipe Augusto Regard Letualho. Tudo bem, Regard? Como vai? Tudo bem, irmã. Paz e bem. Que Deus abençoe e guarde em cada um que participa desse momento. Muito bom estar aqui para falar novamente sobre as coisas de Deus. Bem, hoje é quinta-feira, 20 de junho, e semana passada eu estava fazendo uma gravação do Momento Católico, lá na praça da paróquia. E, gente, assim, era pleno meio-dia, e eu me encontrei com o Felipe Augusto saindo da paróquia lá. Aí a gente começou a conversar, e eu disse: Felipe Augusto, você fez uma viagem, né, até São Paulo. Aí ele começou a me falar da viagem e que tinha visitado a família da irmã Joseli. E então a gente começou a conversar sobre ela e a gente disse assim: a gente pode fazer um episódio sobre isso. Não é, Felipe? Como é que foi a viagem? Com certeza. Então, a viagem, eu primeiro fui para São Paulo, capital. Lá eu fiquei alguns dias, em torno de mais ou menos uns 5 dias ou uma semana. Depois eu viajei até São Miguel Arcanjo, onde em São Miguel Arcanjo... A cidade de São Miguel Arcanjo. A cidade de São Miguel Arcanjo, né, que fica ali próximo em São Paulo. Né? Então, lá eu fiquei em torno de 4 dias. Nós fomos numa sexta-feira e voltamos numa segunda-feira. Então, ficamos 4 dias ali e tendo essas experiências de Deus muito sagradas. Felipe, quando a gente... toda vez que vier uma pessoa aqui, né, eu gosto muito de estudar sobre o assunto, né, fazer um roteiro e tudo. E eu também fiquei lendo o livro que o Felipe me mostrou, que é da irmã Joseli. Tu pode mostrar o que tu trouxe dela? Tem o livro. Tá aqui o livro. Aí tem uns santinhos também, né? Tem alguns santinhos aqui, tem uma foto dela, né? Aqui é um santinho aqui devocional, né? Tem aqui também a foto dela, né? E tem um santinho mesmo de oração que a gente utiliza, né, para fazer a oração pedindo a intercessão dela. Certo. E ela está para ser? Como é que... Então, ela foi iniciado o processo de beatificação nesse ano de 2024. Ali no começo do ano foi iniciado o processo de beatificação. Brevemente, para a glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo, né, vai ser beata. E esse livro, quem foi que escreveu? Foi o Frei Patrício, eu vou chamar assim, não sei pronunciar o nome, Frei Patrício Ciantini. Certo. E aí esse livro é um relato de vários testemunhos, né? De pessoas que conviveram com ela. Eu peguei aqui uns dados aqui sobre a irmã. A irmã Joseli, ela nasceu em 13/10/1972 e faleceu em 4/11/2024. Vai fazer 20 anos já quase da morte dela, né? Ela nasceu na cidade... Qual foi a cidade que ela nasceu? São Miguel Arcanjo, só o poder. E ela faleceu já fazendo tratamento de câncer em São Paulo, né? E, Felipe, e o que é que você foi fazer na cidade de São Miguel Arcanjo? Então, né, eu fui a convite da irmã Eliana Moraes. Eu cheguei em São Paulo, ficamos lá alguns dias. Eu fiquei na residência dela durante esse período. Tivemos vários momentos de oração maravilhosos. E nós já tínhamos combinado, ela tinha me falado de que existia uma pessoa cujo nome é Wanda, que ela combinou com essa irmã Wanda da gente ir até São Miguel Arcanjo, que lá seria muito bom para mim. Ela tinha me falado rapidamente sobre a irmã Joseli, mas assim, eu não conhecia, né? Não conhecia, vamos dizer assim, ainda não tinha visto nenhuma, bem dizer, nenhum tipo de foto, algo assim desse sentido. Então,
nós fomos lá. Eu fui no sentido de ter uma experiência com o próprio Arcanjo Miguel, de estar naquele local sagrado, de visitar a própria Basílica de São Miguel. Mas também espiritualmente, sem entender uma razão, muito o motivo de eu ir para lá. O que é que acontece? Acontece que, durante a viagem, eu mesmo me questionava: Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu mesmo não entendia o real sentido do porquê eu ter ido, né, para lá. E me questionava interiormente: Senhor Jesus, o que é que eu vim aqui? Por que eu vim aqui? Mas tudo bem, ao mesmo tempo guardei no meu coração esse mistério. Quando eu e a Eliana chegamos na casa dessa irmã chamada Wanda, na realidade na casa da sogra dela, que já faleceu, mas lá eles têm essa residência, ela e o esposo ficam lá. E assim que eu cheguei na casa, eu tive uma locução interior do Espírito Santo, dizendo ao meu coração de que ali era um refúgio, um local muito sagrado, um ambiente muito sagrado. Quando eu adentrei a casa junto da irmã Eliana, eu sempre, quem me conhece sabe que eu tenho um costume de sempre enviar a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para aquele local. Quando eu fiz isso, imediatamente eu senti uma força saindo de mim e retornando redobradamente. Quer dizer, como se aquele local realmente já fosse tão sagrado, que eu sabia que algo ali diferente iria acontecer. E também eu tive essa locução interior que me falou antes, que ele era um local sagrado, um refúgio para mim, um local de repouso, de renovação espiritual. Então já entrei nesse sentido. Quando eu cheguei na casa dessa irmã, né? Da irmã Wanda? Da irmã Wanda, isso. Lá quem nos acolheu também foi a imagem de São Bento, que estava mesmo na entrada da casa, bem dizer assim, nos acolhendo e nos resguardando. Então, quando nós chegamos, a irmã Wanda pegou a imagem da irmã Joseli, essa foto, exatamente essa foto aqui, e colocou em cima da mesa. Quando ela colocou em cima da mesa, que ela começa a me falar sobre a irmã dela, porque a Wanda é irmã da irmã Joseli. Irmã de sangue. Irmã de sangue. Quando colocou, que eu olhei a foto dela e toquei, então eu tive uma confirmação no meu coração. E eu repassei uma mensagem ali que eu senti o Espírito Santo falando na minha alma. Eu disse: olha, me veio muito forte isso, de que aqui se deveria ter a entronização do Imaculado Coração de Maria e Imaculado Coração de Jesus. Do Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus. Pronto, eu fui e dei essa informação lá, né? E aí ela acolheu muito bem, e dali em diante começou toda uma peregrinação com várias confirmações, inúmeras confirmações. E a gente está atualmente no mês de junho, onde normalmente se entroniza o quadro do Sagrado Coração de Jesus, e que neste mês a gente entronizou aqui no Momento Católico com o Padre Marcos também, né? Exatamente. E mais na frente, se você ler o livro, né? Para quem lê o livro, vai ver também a ligação do Sagrado Coração de Jesus com a irmã Joseli, né? Isso, exatamente. Então, foram várias confirmações ao mesmo tempo, né? Eu antes tinha ido lá para a irmã Eliana, como eu falei, a Eliana Moraes. Já tínhamos nos programado, mas... Isso em maio, né? Isso em maio. Quando eu cheguei lá em São Miguel Arcanjo, foi no dia 31 de maio, numa sexta-feira. E a Wanda, ela tinha chegado recentemente de uma peregrinação que ela fez, que ela andou 11 dias
até Aparecida. Então ela vinha também nessa caminhada muito espiritual. Deus assim, ele programou, Deus ele projetou, ele organizou esse encontro abençoado para a gente poder vivenciar aquele momento. E eu estive em Aparecida também, Olha em maio aí, que também. dádiva, viu? Em maio também a irmã esteve em Aparecida, olha só. É. Quer dizer, são confirmações muito sagradas que a gente vai vendo assim o agir de Deus. Então, o que é que ocorre? Eu me esqueci de falar esse pequeno detalhe, que foi logo quando eu cheguei na cidade de São Miguel Arcanjo, em São Paulo. Quando nós chegamos lá, eu e a Eliana, eu pedi para a gente passar rapidamente na Basílica. E lá eu vi um rapaz chamado João Carlos. Não o conheço, não sei quem é. Mas foi o que me chamou a atenção na Basílica inteira. Foi aquele rapaz, João Carlos, a paz de Jesus que reina no coração dele. Quando nós saímos de lá, chegamos na casa da irmã Wanda. Ela até perguntou se a gente tinha parado em algum canto. Isso na sexta-feira, dia 31 de maio. E aí a gente disse, não, então nós vamos almoçar e nós vamos na casa da madrinha Sinira, que é uma senhorinha que tem, muito amável. Então, vou até pedir para a irmã colocar para vocês verem essa senhora, madrinha Sinira, que é uma senhorinha muito amável. Pegou essa cruz, gente, não largava mais, deu vários beijos. Né? Então, quando nós chegamos lá, a Wanda perguntou se a gente tinha parado em algum canto. Aí a Eliana disse não. O único canto que a gente andou rapidamente foi a Basílica de São Miguel e logo a gente veio para cá. E aí eu falei, me impressionei com o rapaz João Carlos. Na hora que eu disse isso, ela disse, você conheceu o João Carlos? A irmã Wanda conhecia também. E olha que interessante e tudo mais, é um rapaz muito de Deus e tudo mais. Então, vocês vão percebendo aí que essa peregrinação foi repleta de confirmações. Eu não conhecia a Wanda não me conhecia, e nem eu conhecia também esse anjo de Deus, irmã Joseli. Mas naquele momento, aliás, eu até conhecia, mas conhecia em visão, em oração, em revelação interior. Na hora que me mostrou aqui a foto dela, que eu toquei, que eu dei essa informação, como eu disse aqui para vocês, né? De fazer a entronização do quadro do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Logo em seguida, eu fui visitar, junto com Wanda, a casa da madrinha Sinira, que é uma senhorinha de quase 100 anos. Cheguei lá, eu vi uma luz dentro dessa casa, e essa luz me veio de Santa Luzia, e ninguém também não estava vendo, ninguém não sabia que tinha lá um quadrinho de Santa Luzia. Então essa mesma luz que me levou ao quadro de Santa Luzia também me leva ao quadro de São Bento, que também, até eles lá, quem visitava não sabia nem que tinha esse quadro lá. Eu pedia para bater uma foto minha com esse quadro, não saía. Muita luz, muita luz, muita luz. Muitos anjos ali, muitos anjos de Deus dentro daquela quadro casa de São Bento. Então, uma hora funcionou. Na hora que eu disse, tente mais uma vez que agora vai dar certo. E aí conseguiram bater uma foto, eu do lado do quadro de São Bento, na casa dessa senhora. Eu fiquei sabendo, viu, Felipe, que tu tinha viajado, porque como eu sigo teu Instagram, aí eu vi que você começou a colocar algumas fotos, né, lá no Instagram da viagem. E aí, qual é mesmo teu Instagram, Felipe? Meu Instagram é Regard Letois. Se você quiser ver algumas fotos da viagem, é só ver o Instagram do Regard, apesar de a pessoa nem sempre colocar todas as fotos, né, Felipe? Isso, mas lá tem bastante gente, né, para vocês poderem acompanhar e tudo mais. Então, de lá eu retornei para a casa da Wanda e lá nós ficamos partilhando. Também a Wanda não me conhecia, né?
detalhe básico que eu não posso esquecer, na casa da dona Sinira tinha o quadro do Imaculado Coração de Maria, mas estava faltando do Sagrado Coração de Jesus. Aí eu disse, precisa colocar o quadro do Sagrado Coração de Jesus aqui também, a pedido da irmã Joseli. Até aí tudo bem. No dia seguinte eu fui visitar, eu tive a graça de poder visitar a casa da irmã, a casa dos pais da irmã Joseli, onde ela nasceu, se criou e tudo mais. Na cidade de São Miguel Arcanjo. Na cidade de São Miguel Arcanjo. E lá eles cuidam de uvas, né? Lá eles cuidam de uvas. Ela era trabalhadora. Isso. De parreiras, né? Nas parreiras, exatamente. E até fazia assim, cuidava dos negócios, sabia dirigir até a cidade, né? A irmã. Isso, exatamente. Ela era a irmã bem prendada nesse aspecto, muito trabalhadora. E eu tive a graça de conhecer a Dona Maria e o seu José. Olha que nomes sagrados. Maria e José é o nome dos pais dela. Sagrada né? Família. A Sagrada Família, literalmente. E quando eu cheguei na casa, o primeiro quadro que eu vi, quem me recepcionou foi justamente o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus. Então ali eu já tive a confirmação. Era dia 1º de junho. Junho, sabemos que é o mês do Sagrado Coração de Jesus. E o primeiro, o dia primeiro, era o primeiro sábado, era um sábado, que é o dia do Sagrado Coração da Virgem Maria, do Imaculado Coração de Maria. Então, outro sinal de confirmação de que ali era um local muito especial, um local muito sagrado. Porque assim, eu até disse para a Wanda, né, se eu tivesse visitado ali a irmã Joseli primeiro, a casa dos pais dela primeiramente, eu não teria conhecido a madrinha Sinira. Por quê? Porque eu iria querer ficar direto rezando naquele ambiente sagrado que era o quarto onde a irmã Joseli morou. Gente, é um local muito maravilhoso. Quando eu entrei, conheci os pais, conheci alguns familiares, parecia até que a gente já se conhecia. Algo muito místico, muito especial aconteceu ali. E logo em seguida eu fui até o quarto, né? E ali naquele quarto comecei a contemplar, comecei a rezar ali a presença de Deus de uma maneira muito grande. Rezei ali até mais ou menos o meio-dia. Chegamos de manhãzinha e eu fiquei rezando lá até mais ou menos às 12 horas do dia. Aí foi quando eu precisei sair do quarto para poder almoçar com eles, porque não tinha quem me fizesse, que me tirasse daquele local sagrado. Inclusive, em revelação interior, eu disse até para a família que às 12 horas do dia é o dia que a Virgem do Silêncio caminha pelos lares, né? Então, sempre que você puder, reze a oração do Ângelus, nesse horário do meu dia. Faça um momento de silêncio, um momento de recolhimento interior, né, para você escutar as batidas do seu coração. Pode ser em frente ao quadro, né, do Sagrado Coração de Jesus, que você entronizou na sua casa, né? Isso. Faça essa reflexão interior de frente do Sagrado Coração de Jesus, sentindo as batidas do seu coração. E nessas batidas do seu coração, contemple as batidas do coração de Jesus. Ele que nos dá tudo, nos dá a vida, nos dá o fôlego, né, da nossa alma, o que é o próprio Espírito Santo de Deus. Então, foi um momento muito sagrado ali, onde nós vivenciamos ali, né? E depois eu retornei, já chegando o período da noite, tive a graça de participar. Também conheci o Padre Márcio e o Padre Tiago, que são os padres que o Padre Márcio é o pároco e o Padre Tiago o que o auxilia lá em São Miguel Arcanjo. Eles estiveram conosco, né? E
No dia seguinte, à noite, eu tive a graça de participar à missa na Basílica de São Miguel Arcanjo. No dia seguinte, já no domingo, tive o privilégio de participar da missa no local, uma igrejinha que tem, local onde a irmã Joseli era catequista. Olha. Então eu fui lá, participei. Antes de ser freira, né? Antes de entrar pro convento. Antes de entrar no convento e tudo mais, né? Toda essa bênção de Deus. Então tive a graça lá de participar também, né, da Santa Missa. E lá tive muitas experiências magníficas. Ao meu lado, justamente com a irmã dela, a irmã Wanda de Fátima, que é o nome da irmã dela, né? E do meu outro lado, a Sagrada Família, o seu José e a Dona Maria, os presentes de Deus. Então, no meio dessa família tão abençoada, eu tive a graça também de participar da Santa Missa. São Miguel Arcanjo o tempo todo presente, resguardando aquele local. Uma terra muito abençoada, gente. Local muito sagrado. Eu acho engraçado, sabe, Felipe? É porque às vezes a pessoa viaja para tirar férias, para ir para a praia, para passear, né? E você, né? Assim também, eu e o Henrique, a gente vai para ir para as igrejas, né? Para rezar, né? Inclusive, a gente até fez um terço na viagem que a gente fez, a Aparecida, ao Mosteiro de São Bento. Vai ser até um episódio que a gente vai colocar, porque eu digo assim, porque eu já fiz vários terços lá na paróquia, né? Eu pegava o pessoal da paróquia e as pessoas, um aqui rezavam o Pai Nosso, outro contemplava o mistério, outro rezava 2 Ave Marias na frente da paróquia, a missa perto de começar, porque eu dizia assim, é a vida acontecendo e a gente rezando. Não é isso, Felipe? Sem dúvida nenhuma. E agora que você me falou sobre o terço, eu me lembrei, né? No sábado, eu tive a graça de, antes de eu ir para a Basílica à noite, eu tive a graça de rezar o terço com a família deles. Eles estavam todos reunidos, estava a Wanda, estava o Cláudio, que é irmão de Joseli também, o Júnior, que é irmão dela, estavam lá os pais dela, estavam algumas pessoas reunidas e todos nós tivemos a graça de rezar o Santo Terço. Quando eu terminei, eu conversando com a Wanda, eu disse, Wanda, seria tão bom eu ter esse livro de Joseli, porque eles não editam mais o livro, né? Daqui a pouco vem uma irmã chamada Silmara e ela me trouxe o livro da irmã Joseli. Mas você pode conseguir baixar na internet, né? Exatamente. Ele não é mais assim, né? Físico, né? Não produz mais ele, mas em PDF tem sim no Instagram da irmã Joseli. Você pode entrar no Instagram, irmã Joseli, e você pode baixar lá o PDF dele, né? O PDF do livro, tá? Vale muito a pena. Então eu tive a graça também de rezar o Santo Terço com eles, né? E é como a irmã colocou, que a gente tem esse hábito de, quando a gente viajar, em vez de ir para locais assim, vamos dizer, uma praia, ou conhecer aquela cidade, turistar, como se diz. Não, o nosso turismo, a nossa peregrinação é para dentro da gente mesmo. E é para isso que a gente vai para as igrejas, para fazer um momento de oração, um momento de recolhimento. Então tive essa graça. No domingo, como eu disse, tive a graça de ir para outra igreja, que é a igreja André, a igrejinha onde a irmã Joseli teve a graça de ser catequista, e eu tive a graça de participar lá da missa. Local maravilhoso. Passamos o dia ainda conversando, vivenciando muitas graças. Espiritualmente viveu muita coisa, né, dela, né? Muita coisa, muita coisa. Aí foi quando eu fui visitar a pedra onde São Miguel Arcanjo pisou. Providencialmente, quem apareceu lá foi a responsável por aquele local, que nos apresentou todo o ambiente. Então, realmente foram muitas, assim, confirmação, muita graça.
E na segunda-feira nós retornamos para São Paulo. Falando um pouco mais sobre o livro da irmã Joseli, ela tinha muita sede de entrar para o convento, né? Ela queria ser muito, era apóstola do Sagrado Coração de Jesus, né? Isso, exatamente. Pelo livro lá, ela fazia parte do postulado e ela precisava fazer a profissão religiosa para se tornar apóstola. E ela já participava, tinha entrado lá no convento, né? E começou a sentir algumas dores. Só que ela não era muito de reclamar de dor, mas ela teve uma hora que ela teve que falar para as irmãs, né? E as irmãs encaminharam ela para o hospital. A irmã Joseli era muito nova, tinha passado pouco tempo lá no convento. E quando ela precisou fazer uma cirurgia, e na cirurgia o médico descobriu que ela estava com câncer. E a irmã disse assim, foi um choque para mim, porque o médico disse que ela só tinha 6 meses de vida, né? Realmente foi algo assim repentino. Foi bem repentino, foi muito rápido, né? Eu até estava falando com o Felipe, que parece muito também com a história do Carlos Acutis, porque o Carlos Acutis passou só 1 mês no hospital, foi internado, foi só 1 mês, e ele sabia ali que dali ele não ia sair vivo, né? Também. Exatamente. Ele teve, esse pessoal que parece que é santo, parece que tem algumas locuções interiores, né? Isso. E aí o Carlos Acutis, assim, a mãe dele perguntou se ele não estava com medo de morrer, ou foi alguém que perguntou se ele não estava com medo de morrer, e ele disse não, porque todo o tempo da vida dele ele fez para Deus, né? Ele aproveitou Exatamente. cada minuto para Deus. Exatamente. E já a irmã, ela também estava doente, e perguntaram para ela se ela também não queria morrer, porque ela queria continuar fazendo parte do convento, sendo apóstola do Sagrado Coração de Jesus. Exatamente. Mas ela, quando ela soube que estava doente, ela não tinha feito a profissão de fé ainda para ser apóstola, né? E ela, na mesma semana que soube, ela disse, irmã, falou com a madre, né? O médico disse que eu estou muito doente, que eu tenho pouco tempo de vida, e pediu que na mesma semana fosse feita a profissão de fé dela para ela ser apóstola de Jesus e ser a noiva de Jesus, né? Se entregar totalmente a ele. Quando a irmã Joseli soube que ela estava doente, ela falou para a irmã assim, concluí que o meu estado de saúde é grave e que tenho pouco tempo de vida. Madre, então eu peço a graça de fazer os votos, pois quero ser apóstola. É o que mais desejo nesta vida. Aí a madre disse, não, vamos rezar para ver se você vai ser curada. Só que ela insistiu muito, porque ela estava vendo que... Ela dizia que se sentia como trigo triturado. E se eu morrer, se ela fizesse a profissão de fé, né, fosse ser esposa de Jesus, ela disse assim, ó, Jesus suscitará muitas e muitas vocações. Serei, então, a padroeira das vocações. Então, ela já estava se vendo no céu, já trabalhando por novas vocações, né, Felipe? Com certeza, né? Inclusive, é o lema dela, a alegria floresce na cruz, né? Porque, de fato e de verdade, ela fazia do leito dela, né, um altar de sacrifício, onde ela se ofertou a Deus, né? E outra coisa, esse livro fala muito dos testemunhos, né? Das pessoas que conviveram com ela, e sempre falavam que ela sempre tinha um sorriso, né? Sempre tinha um sorriso, exatamente. As pessoas eram renovadas quando iam para a Capela Branca. Capela Branca é o nome do local onde ela se encontrava, né? O leito dela. As pessoas iam para lá visitar e saíam de lá renovados, preenchidos com aquele sorriso, com aquela graça, né? Porque às vezes, né, Felipe? Às vezes a pessoa está doente e a pessoa reclama, né? Por que Deus fez isso comigo, né? Quer dizer, e ela não, né? Apesar de ela... nas dificuldades, o que ela dizia era faça-se, né? Tem a frase, né? Isso, exatamente. Às vezes eu falo com o Felipe, aí o Felipe, dá para você fazer isso? Aí o Felipe diz assim, eis-me aqui. O Felipe nunca coloca dificuldade para a gente conversar, para ele participar do momento católico. E tem uma frase dela, né, que era assim, eis-me aqui, faça-se. E eu acho que por causa da dor, porque ela deveria ter
ela deveria economizar algumas palavras, né? Ela ficou só o faça-se, né? Exatamente. Inspirada pelo diretor espiritual dela, o Frei Patrício. Que foi que escreveu o livro. Que foi quem escreveu esse livro, né? Então, o Frei Patrício, ele disse para ela, né? Que ela iria enfrentar essa dificuldade, essa noite do espírito, ou noite escura, né? Que ela aceitasse o que acontecesse com ela através dessa frase, faça-se, né? E é justamente isso, a alegria floresce na cruz, ou seja, em meio àquela cruz que ela estava enfrentando, é onde brotou esse dom de alegria, esse amor, essa presença que é a irmã Joseli. Ela também tinha uma devoção muito linda pelo crucifixo, ela sempre utilizava ele nas mãos, né? Então é isso, na sua dificuldade, né, que você passa no seu dia a dia, sempre olhe também para o crucifixo e se lembre de que ele fez a parte dele por amor a cada um de nós, que ele nos amou primeiro, né? E permita que esse amor traga essa alegria que floresce na cruz. É isso. E outra coisa também, Felipe, ó, apesar de sempre ter aquele sorriso no rosto, vocês não achem que ela não estava sentindo dor, não. Ela sentia tanta dor porque quem estava convivendo com ela sabia das dores que ela passava. Porque, inclusive, tem no relato, uma hora tem um relato, o livro, que depois de ela passar por quimioterapia, por radioterapia, ela chegou vermelha, com muitas bolhas, né? E ela não reclamava. E a irmã lá que falou com ela, disse assim, olhe, você está me lembrando até São Lourenço, que colocaram ele numa grelha para queimar, e aí ao invés de ele reclamar, ele disse assim, pode virar o outro lado. Exatamente. Aí a irmã disse assim, então eu posso fazer isso também, né? Quer dizer, ela não reclamou da doença, não reclamou das dores e queria ainda seguir o exemplo de um santo, né? Exatamente. Se doar mais. Se doar mais, né? Como eu estou dizendo, né? A alegria floresce na cruz. Então, em meio a esse sofrimento, em meio a toda essa realidade, ela nunca deixou que a presença de Deus fosse tirada do coração dela, né? E a presença de Deus em uma alma é a alegria. É isso. E outra coisa também, o livro, eles são vários capítulos, o livro. E um dos capítulos fala da importância do diretor espiritual. Que o diretor espiritual dela era justamente o Frei Patrício. E ela, né, nos relatos dela, ela comenta sobre a ajuda que ele, o Frei Patrício, deu a ela. Porque ela também, toda vez que ele chegava, ela se sentia muito feliz. Era como uma luz em meio às dores que ela sentia, não é isso? É exatamente, né? A importância de ter um diretor espiritual ali que lhe acompanhe, que lhe dê assistência espiritual, né? Isso tanto nos serve para o nosso lado, vamos dizer assim, humano, né? De nos sentirmos acolhidos, protegidos, quanto também nos serve até mesmo para o nosso progresso espiritual, né? Para a gente saber se de fato e de verdade estamos fazendo a vontade de Deus em obediência conforme a vontade de Deus. Felipe, eu vou falar aqui um tema que acontece muito com as famílias, certo? Sim. Porque quando a família lá, o casal, tem seus filhos, o que é que eles esperam? Que seus filhos casem e tenham muitos netos, para o casal ter muitos netos, né? Que o casal tenha muitos filhos. E na hora que ela disse para a mãe que ela queria entrar no convento, os pais dela ficaram muito tristes, porque ela era muito ali necessária, né? Até de uma maneira braçal mesmo para o trabalho que era de colher uvas, né? Eles trabalhavam em parreira, cuidar dos negócios dos pais. Então, no livro também tem um relato da irmã que quando você quer ser freira, eles mandam uma carta, né? E a carta dela é bem interessante. Olha aqui, bem simples. Sou de uma família católica. Amo ir à missa. Em um bairro onde há missa todos os meses. Quer dizer, parece que não é todo dia, né? Quando estou na igreja, me sinto bem e realizada.
mais que em outro lugar. O que mais desejo são as coisas de Deus. Eu não quero servir as coisas do mundo, porque só Jesus é o fundamento da minha vida. Uma carta bem simples e bem direta, né, Felipe? Sem dúvida, né? E a gente aí vê mesmo a decisão de seguir a Deus. E aí as irmãs, quando chegaram lá, ela já estava com a mala pronta, já estava toda pronta para ir embora. Mas os pais não. Os pais estavam chorando porque queria que a filha não fosse, né? Exatamente. Eles né? relataram alguma coisa sobre esse momento de separação? Eu conversei com a irmã Maria e ela me disse, no começo a gente não queria que ela fosse, né? A gente não a compreendia, mas depois a gente mudou, né? Porque a gente viu que ela queria mesmo, queria muito. E então a gente era muito ligado a ela, né? Mas depois, quando a gente viu de que era, então se ela estava decidida mesmo, então que ela fosse e fosse feliz. E realmente foi assim que aconteceu, né? Ela saiu, mas ela deixou a alegria dela plantada no coração dos pais, né? Dando aquele consolo, aquele conforto da decisão que ela iria fazer. E como ela bem coloca, profeticamente, vamos dizer assim, em palavras de ciência, de que ela seria a padroeira das vocações do Sagrado Coração de Jesus, né? Para que outras pessoas tivessem a sede, a devoção de se unir a Jesus Cristo, né? Então essa é a missão dela, sem dúvida nenhuma, né? E a missão dela foi muito bem realizada e gerou muitos filhos espirituais, tanto que também é relatado que quando ela partiu, repousou, inúmeras pessoas, várias pessoas iam visitar, né? Participar da Santa Missa e tudo mais, todo esse processo. E outra coisa, às vezes a pessoa pensa, né, que por ele também, por exemplo, no livro tem dizendo que ela já estava pronta para ir para o convento. A pessoa pode pensar que a pessoa não está sentindo, né, a falta que a família vai fazer, né? Não é isso, gente. Realmente a família para ela era muito importante e ela disse que ela só teve coragem realmente de ir porque as irmãs foram lá, né? Foram lá buscá-las, né? Porque aí era a força necessária que ela tinha, porque ela amava muito a família. E outra coisa também, em relação à família, é que quando ela soube que estava muito doente e ela pediu para fazer a sua profissão de fé na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que era na mesma semana, o pai dela foi falar com a madre para fazer até antes, porque ele achava até que talvez ela não aguentasse, né? Alguma coisa desse tipo, porque às vezes também a pessoa fica tão sem força que não, às vezes não pode sentar, né? Tem toda essa questão também da doença, né, Sim, Felipe? o caso dela, eles tiveram que antecipar todo o processo para ela entrar na ordem, né? Para ela se tornar apóstola do Sagrado Coração. Eles anteciparam todo o processo, porque justamente se fizessem normal, não ia dar tempo, né? Ela já iria para o reino dos céus antes de se tornar apóstolo, né? Então eles agilizaram. Porque quando você entra no convento, né, tem o tempo também, né? 6 meses para o noviciado, isso. Mais 1 ano para fazer isso daqui. Tem todo o passo, né? Justamente para a pessoa poder mais na frente não desistir da sua vocação. Mas no caso dela não teve esse tempo, né? Exatamente. O dela foi até teve, mas reduzido, né? Eles agilizaram esse processo. Pois é. Felipe, e você, assim, voltando para a sua viagem, você tem mais alguma coisa para falar da família dela, dos pais dela? Então, como eu estou dizendo a vocês, foi um momento de muita confirmação, de muita graça, né? Onde eu tive a graça de visitar o quarto dela, onde ela viveu tantos anos ali, está tudo do mesmo jeito, né? E teve um momento muito especial onde eu pedi para a Dona Maria rezar sobre a minha cabeça, pedi para o seu José também rezar sobre a minha cabeça,
eles se emocionaram, foi um momento muito forte, muito impacto, né? Porque realmente os santos, eles caminham lado a lado conosco, né? Esses santos como São Carlo Acutis, São Gabriel Ângelo, Frei Gabriel Ângelo, eu estou chamando de santos, ainda não são reconhecidos pela igreja, né? Mas a gente tem uma certa devoção e a gente pode comprovar que há virtudes até mesmo heróicas, virtude, exemplo de fé na vida deles, como por exemplo o São Padre Léo, né? Padre Léo da Canção Nova, esses homens de Deus. Então, baseado nisso, que eu quero deixar essa mensagem aqui, que eu vou ler para vocês, que é aqui nesse livro, na página 59, essa mensagem. De onde pode ter vindo este anjo de bondade? Já me disseram que os santos são pessoas especiais, pois conseguem suportar o sofrimento e a dor com uma certa serenidade e um grande espírito de fé. Já me disseram que os santos encontram suas alegrias em configurar-se a Cristo, seja quando ele anuncia o reino, sofre em Jerusalém ou é crucificado no Calvário. Já me disseram que os santos choram, não porque sofrem, mas por saber que Jesus ainda não é conhecido por todos e por ter a certeza de que Cristo continua sendo desprezado, açoitado e crucificado na pessoa dos irmãos. Já me disseram que os santos são pessoas nobres, delicadas, caridosas e simples. Mas ainda não me tinham dito que a qualquer momento eu poderia conviver com uma pessoa santa. Não me disseram que essa pessoa santa poderia ser jovem como eu. Não me disseram que a qualquer momento ela poderia partir desse mundo. Não me disseram que há uma grande alegria em estar ao lado de uma pessoa assim. Não me disseram que quando eu encontrasse uma pessoa que deixasse espontaneamente transparecer a santidade, eu deveria permanecer com ela mais tempo. Não me disseram que eu poderia encontrar uma pessoa santa que gostasse muito de uvas, a ponto de plantá-las e dedicar-se a cada cacho com zelo e carinho. Não me disseram que os santos andam a cavalo, comem melancia e gostam de animais, a não ser São Francisco de Assis. Não me disseram que uma pessoa santa se alegraria com minha presença, a ponto de entristecer-se quando eu fosse embora. Não me disseram que os santos gostam de ler simples poesias e mensagens, e que eles também gostam de guardar uma cópia para si. Não me disseram que os santos são como anjos, fazem de tudo para agradar a Deus, onde quer que estejam. Não me disseram que eu deveria procurar um santo com coração de anjo na terra, em vez de procurá-lo nas alturas. Por não me terem dito isto, cheguei à conclusão de que convivi com uma pessoa virtuosa, santa, cheia de Deus. Convivi com a querida irmã Joseli, que em seu dia a dia procurava cumprir a vontade do Senhor. Esta pessoa tão especial e iluminada só poderia ter vindo de uma cidade que traz o nome de um arcanjo, São Miguel Arcanjo. É por isso que desde o dia em que ela partiu para receber o abraço de Deus, eu digo que tive a graça de conhecer um anjo, ou melhor, uma santa, que está no céu olhando por todos nós aqui na terra. Existem certas coisas que não devemos esperar muito tempo para dizer, pois pode ser que o anjo que veio nos visitar volte logo para Deus. E se ele parte a qualquer hora, jamais poderemos dizer o quanto fomos felizes ao lado de um anjo amigo. Irmã Elisângela Maria da Silva, colega de convivência. 13 de dezembro de 2004. Aí aqui tem ainda uma mensagem para cada um de nós refletir. Deus nos envia anjos
bons, pessoas que nos orientam. Você se lembra de alguém anjo que passou por sua vida? Né? Então, essa mensagem tocou a minha alma, né? Porque eu também sinto saudade dessa nossa irmã Joseli, como se tivesse convivido ali com ela, né? Porque realmente é muito bom estar perto dos santos, muito bom estar perto dessa presença angelical, dessas almas tão afinadas a Deus, que chega também a nos harmonizar também com Deus, né? Quando estamos convivendo com essas pessoas tão especiais. Será que você conhece alguém assim, que te leva à amizade com Deus, te leva a se unir cada vez mais com Deus? Essa pessoa pode ser um familiar seu, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa que você tem admiração, que sempre te leva e sempre te lembra a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o anjo amigo que intercede por você aqui na terra. Sem dúvida nenhuma, morrendo em amizade com Deus, unida a Deus, né? Em estado de graça, sabemos que essa alma, essa pessoa será salva. Se essa pessoa reza por você aqui na terra, imagine o que é que essa pessoa fará lá no céu, né? Então é nessa certeza, nessa confiança que nós confiamos em pedir a poderosa intercessão de São Carlo Acutis, a poderosa intercessão de Frei Gabriel Ângelo, a poderosa intercessão de São Felipe Santos, a poderosa intercessão de Frei Roberto Magalhães, a poderosa intercessão de São Mateo Farias, a poderosa intercessão de Sandra Sabatini, a poderosa intercessão de Irmã Joseli Aparecida Ferreira, a poderosa intercessão de todos esses santos, né? Que eu aqui relatei alguns que são os santos desconhecidos, né? Que a igreja ainda não reconhece. O próprio Padre Léo, né? A igreja ainda não os levou ao patamar de canonização, mas alguns deles aqui já estão em processo de beatificação, né? Brevemente serão beatos, brevemente serão santos, para a glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso, gente. Deus abençoe, guarde em cada um de vocês. Paz e bem. Paz e bem. Felipe, será que no segundo episódio da gente você vai conseguir nos trazer alguma filmagem dos pais da irmã Joseli para a gente colocar no episódio, hein? Com a graça de Deus, irei sim trazer, para a glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aí talvez eles, quando você for lá, eles podem assistir esse primeiro episódio, né? E a gente quer fazer um outro episódio, mais ou menos lá para novembro, né? Para a gente poder colher um pouco mais de material e poder estudar um pouquinho mais a irmã, tá certo? Amém. Será uma dádiva. Vamos sim, vamos trazer mais material para a próxima vez. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigada a todos que participaram até agora deste episódio. Até a próxima. Amém. É isso, né?